Jesus morreu, ressuscitou. Isso é pouco para Deus. Isso era plano de Deus. Mas o nosso Deus é isso. Essa poesia escrita, sabe, mostrada para nós, que muitas das vezes não compreendemos. Mas é o Deus que nós temos. É o Deus que nós vivemos. O verso 13 e o do verso ao 14, bota aí. A grandeza do seu Deus ao saber e conhecimento. Quem guiou o Espírito do Senhor ou com seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão e quem instruiu na vereda do juízo? E ele ensinou sabedoria, ele lhe mostrou o caminho de entendimento. Quem foi o seu professor? Qual faculdade ele fez após? Qual faculdade que ele fez as outras coisas aí que eu não sei falar? Aonde foi a faculdade que ele estudou? A nossa mente é muito pequena e por isso nós temos que valorizar isso que nós temos. O saber, porque todo saber vem de Deus. Muitas das vezes a gente não conhece. A gente quer ser melhor do que o nosso irmão, a gente quer ser melhor do que o nosso pastor, a gente quer ser melhor do que não sei quem, achando que a gente é o cara, mas não, o cara é o Deus. Me perdoe em falar assim, mas Ele é o cara. Toda sabedoria vem dele, ou melhor, Ele é a sabedoria, Ele é a ciência. Essa evolução que está tendo pelo mundo, eu estava vendo uma reportagem, os carros que estão voando lá no Japão. E olhando, fiquei imaginando aquilo, eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Onde vai parar esse negócio? E aí, onde vai botar sinal para isso? Como é que vai ser? Mas eles já têm tudo planejado, gente. Tudo. Eles estão querendo pegar agora a energia que o Sol produz em laboratório. E estão quase conseguindo isso. Isso vai ser a maior grandeza do mundo. Porque não vai se usar mais energia elétrica, mais nada disso. É uma energia limpa. E eles estão conseguindo, estão próximos, já bem perto disso. É negócio de misturar átomos com não sei com o quê, que não sei o quê, que vai dar energia que o Sol libera. Isso é o nosso Deus. O homem tem essa mentalidade pequena, mas Deus, ele é o conhecedor de todas as coisas. Aí o Isaías mostra para ele, pergunta, quem foi o seu professor? Quem foi que ensinou? Não tem como. É a grandeza do nosso Deus. A escola que ele estudou, todo o saber de Deus e a ciência vem dele. Ele é a própria ciência, é o próprio saber, é o próprio conhecimento. Capítulo 15 ao 18, bota aí, por favor. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde d'água. Se você pegar um balde, imagina você com um balde d'água até a boca e você pegar um pingo d'água e soltar na terra. O que acontece? Ela esfria a terra? Ela mata a sua sede? Não. Ele está dizendo, Isaías está dizendo aqui, que as nações são consideradas por ele como pingo de água que cai de um balde. E estamos se falando das nações antigas. Egito, Síria, as grandes potências que tinha naquela época. Para ele, é pingo de água que cai de um balde. Não é nada. É vácuo. Esse mundo para ele é nada. Esse mundo para ele é vácuo. Vácuo é onde não tem nada. Eu trabalho com refrigeração e eu preciso fazer vácuo. Toda vez que eu abro um sistema de um equipamento, eu preciso fazer vácuo para tirar a impureza que entrou. Entrou ar, entrou sujeira, então eu preciso fazer vácuo. Vácuo é nada mais, nada menos que ausência de nada. Ausência de umidade, ausência de ar, ausência de nada. Para o nosso Deus, esse mundo, essa população é nada, é um pingo que caiu de um balde de água. E com um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino,
que se levantam. Meu Deus, olha a grandiosidade, olha o espetáculo de Deus que você serve, gente. A gente fica preso no nosso quadrado em achar que Deus é só isso, só faz isso. Mas isso aqui é a grandeza, a majestade de Deus. Se nós tivéssemos a mente mais aberta para isso, a gente levantaria de manhã e diríamos assim: hoje eu sou mais do que vencedor. Porque o homem não foi feito para perder. E hoje nós não sabemos perder, não conseguimos. E se nós entendêssemos que nosso Deus, a majestade, é tão grande como esse, a gente nos levantaria, seríamos uma igreja forte. Não teria diabo, não teria demônio, não teria nada, ninguém que pudesse nos atrapalhar pela frente. Mas muitas das vezes a gente é muito, sabe, está no nosso casulozinho ali, isso aqui para mim está bom. Mas Isaías está nos mostrando um Deus totalmente diferente do que a gente já imaginou. Eu sei que aqui alguns eu já ouvi, já sei que Deus é assim. Mas dessa forma que Isaías nos apresenta, e ele fala mais. 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Meu Deus do céu, Jesus. 17. Todas as nações são perante a ele como coisas que não é nada. Eles as consideram menos do que nada. Como um vácuo. O que é menos do que nada? Tenta compreender isso, eu não consigo compreender. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. Muitas das vezes a gente coloca no quadradinho ali aquele Deus e pronto. Só em saber, olha, eu estudando isso, ontem lendo isso, depois eu digo por que eu fui a esse texto. Porque a gente passa por situações da nossa vida, e pessoas pensam que pastor não pode fazer nada, porque é pastor. Pastor não pode brigar. Pastor não pode xingar. Pastor não pode ficar com raiva. Pastor não pode se irritar. Pastor não pode ser ignorante. Como é que não pode, gente? Eu não pedi para ser pastor. E por isso tem muitos pastores aí hoje que estão se matando. Estão abandonando o ministério justamente por causa disso, por causa dessa ignorância da igreja achar que o pastor não pode fazer nada, que não pode acontecer isso com o pastor. O pastor não pode chegar aqui surtar, é porque é pastor. Tem que dar exemplo. Aonde está escrito isso? Aonde que um pastor não pode se irritar? Porque é pastor. Aonde que eu sou representante de Deus aqui? Eu não sou representante de Deus. Eu estou aqui simplesmente para caminhar as ovelhas que Deus botou na nossa mão, a vida eterna, só isso. Mas eu posso me irritar, eu posso passar por isso porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano. E tem a mentalidade muito pequenininha, sabe? Eu acho fechada. A pessoa que pensa que pastor não pode fazer nada. Não, tem que ser esse cara aqui, sério, sabe? E hoje eu vou pregar sobre isso. Ou vou citar algumas coisas sobre isso. Porque pastor não pode fazer nada. Tem que ser aquele cara, sabe? É assim, é tratar a mulher bem, é tratar filho bem, é tratar patrão bem, é tratar a igreja bem, é tratar irmão bem, é isso. Cara, eu não sou engessado não, gente, eu sou ser humano. Nós somos ser humano. Então a mente daquele que pensa, poxa, o pastor fez, viu, xingou, como é que pode? Mas você sabe o que está passando? Você sabe o que passou para acontecer aquilo? Não deveria acontecer. Mas eu sou ser humano, nós somos ser humano. Então a mente é muito, sabe, muito rasinha para isso. Estou dizendo que tem que fazer, pastor, surtar, xingar, trair, nada disso, não estou falando, mas pode acontecer comigo. Eu não sei meu dia de amanhã. De repente amanhã tu me vê ali bebendo, fumando, e aí? Não posso também?
É a mente muito pequena, sabe? É a coisa muito pequenininha. Tem que entender que o pastor tem que estar debaixo da oração da igreja para que essas coisas não aconteçam. Mas pastor surta, gente. Pastor surta. Você não sabe a carga que um pastor leva, mesmo que a gente seja só o auxiliar do pastor Ademir. Ele leva a carga maior, mas a gente, poxa, revala da gente. Nosso dia a dia é muito difícil. Ninguém quer saber aqui como o pastor James passou a segunda-feira passada. Que foi brabo. Ontem, sexta-feira, ontem, sexta-feira. Ninguém quer saber, quer chegar aqui que o pastor que esteja aqui e dizer, irmão, Pai do Senhor, amém. Porque é pastor, não pode se irritar, não pode olhar de cara feia. Pastor é ser humano. É ser humano. Vamos voltar aqui. Eu parei aonde? 15, né? 15, 18, é isso? Vamos no 18. Com quem comparares a Deus ou que coisa semelhante confrontarei com ele? A grandeza de Deus é a grande potência da época. Tá? Eu até me perdi agora. Sim, achei-me. Salmo 2, coloca o Salmo 2, depois você volta para aí, por favor. Salmo 2, por que se enfurecem os gentis e os povos? Imagine coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos o seu laço e sacudamos de nós as suas algemas. Para Deus, essa nação, aquelas potências de antigamente, é nada. É pó. É pó. Aquelas potências, Egito, Síria, essas coisas tão fabulosas que existiam, para Deus é pó de terra, é nada. Para Deus é nada. Essas grandes nações hoje, Estados Unidos, Rússia, que tem aí continentes africano, continente asiático, acham que é alguma coisa, não é nada para Deus. Não é nada. Se Deus quiser estalar o dedo, puf, some, acaba. Acaba. E muitas das vezes eles acham que eles são os poderosos. Eles são os que mandam, os que estão no controle. Mas não é. O controle está na mão de Deus, Deus que domina todas as coisas neste mundo, nesse universo, nesse coisa, se existir, como Paulo disse, se houver alguma outra coisa qualquer. É o nosso Deus. E nós vamos chegar aqui numa situação que pessoas fazem, eu não tenho nada contra isso, se você gosta, se você não gosta, imagens. Eu estava agora em casa esperando a Rosiane se arrumar, estava vendo no Nordeste, se a colheita foi boa, eles dançam e saem com uma imagem, esqueci o nome do santo lá, pelas ruas, 2 dias, 3 dias, não são nada, não se mexe, não falam, não ouvem. E tudo isso quem faz, quem dá, quem tira é o nosso Deus. Ele é soberano. Ele é majestoso. É Ele que faz todas essas coisas. O verso 19 ao 21 é o que nós vamos falar agora sobre os ídolos, comparando a Deus com os ídolos do mundo. O artífice funde a imagem e o ourives cobre de ouro. O artífice é aquela pessoa que faz a imagem, faz a peça, e o ourives é aquele que cobre de ouro. E as cadeias de prata forjam para ela. Os sacerdotes idólatras escolhem madeiras que não se corrompe e busca um artífice, perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis, porventura não ouvis,
não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Isaías está falando para o povo de Israel. Mesmo quando ele andava com Deus, eles pegavam essas pessoas e faziam os estátuas, e faziam coisas. Israel, e o profeta, sabe, você percebe ali que ele está numa situação de uma ira, de uma raiva, e não pode ficar. É profeta. Não pode ter ira, não pode ter raiva, não pode se exaltar. Acaso não sabeis, porventura, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para o fundamento da terra, de tudo aquilo que Deus fez? De tudo isso que nós passamos? Será que vocês não atentam para isso? Que Deus é grande? Que Deus é majestoso? Que Deus é maravilhoso? É Ele que vai te tirar de todas as situações? Que é Ele que vai fazer as coisas acontecer na sua vida? Não tens atentado para isso? Para os fundamentos da terra? Os mares, as praias, as águas, tudo isso? Quem foi que fez isso? Não foi o homem, foi Deus. E nos entregamos às vezes à depressão, o achismo de não acharmos que as coisas não vão acontecer. Isaías pergunta: não atentas para essas coisas? Eu costumo ver Deus em tudo que é coisa, até no que eu faço. Eu passo ali por Macaé, e quem passa por ali vai. Aí eu vejo aquele jardim, aqueles caras também faz uma coisa bonita na entrada de Macaé ali, né? Aquelas coisas, coisa linda. Aí você olha e fala: poxa, como é que o homem é perfeito? O homem é perfeito, mas é Deus que criou tudo isso. É Deus que criou todas essas coisas. Deus ele não inventa, Deus não copia nada. Deus ele faz surgir, faz isso, nasce isso. Águas, apareça, luz. Esse é o Deus, gente. É esse Deus dessa manhã que eu quero trazer para você. Não só um Deus que, sabe, que morreu para te salvar, não. A majestade de Deus é tudo isso. Ele não precisava nem ter morrido naquela cruz, se nós entendêssemos que Deus, se Adão entendesse, ou aquele pessoal entendesse a majestade de Deus. Mas foi plano de Deus morrer naquela cruz para nos salvar. Estávamos perdidos. Mas se nós olharmos para isso, poxa, vai nos fortalecer. E aí você vai ver que no versículo lá 31, não precisa colocar agora não. No versículo 31 que ele fala da águia. Ele diz que os jovens vão correr, jovens correm, não sei o que, corre. Mas tem jovem também que, eu vou te dizer, para varrer um quintal, daqui a pouco está em coma. Entra em coma. Esse é o Deus. Esse é o Deus. O Deus que quer comparar com ídolos. Ídolos feitos de madeira, ídolos feitos de ouro, ídolos feitos de gesso, ídolos que não salva ninguém, não se protege ninguém, nem protege nem a ele mesmo. E o nosso Deus está nos guardando todos os dias de nossa vida. Ou você acha que para você vir para cá, para a igreja, não tem uma briga, não teve uma guerra? Ou quando você sai de manhã para trabalhar, você acha que não tem uma guerra? Ou você vai dormir, você acha que Deus não está te guardando, os anjos dele não estão te guardando? Enquanto outras imagens querem comparar Deus a essas imagens. Nosso Deus é muito maior. Nunca existiu outro Deus, só existe um, que é o nosso Deus. O homem que fez, o homem que colocou, o homem que trouxe. Tudo é o homem, tudo é o sujeito. Fomos nós que somos culpados por tudo isso. Porque Deus tinha tudo ali guardado, certinho, bonitinho. O homem entrou, fez besteira. E aí Isaías vai mostrando para nós quem é o nosso Deus. É o Deus e Deus. É o nosso
Deus. Entenda isso, não existe outro. Não é o Deus do seu banco, da sua conta bancária. Porque muitas das vezes nós fazemos nossas coisas como Deus. A nossa bela casa. Aquilo cai, gente. E aqui eu não estou jogando praga para ninguém, não. Estou falando, mas aquilo cai. A conta bancária some. Idolatrar os filhos. Faz os seus filhos como deuses. Não pode. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. A minha filha estava indo para o mesmo caminho. O meu neto, não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo. E quando ele vinha para cá, ele é na lama que nós vamos, é na chuva que nós vamos. Aí ele vai ficar doente. Falei, deixa ele ficar doente que a gente leva para o médico. Gente que idolatra. Adora filhos mais do que Deus. Coloca Deus, bota a família na cima de Deus. Não. Eu amo minha família, mas primeiro Deus. Família, igreja, e aí vem trabalho, tudo isso. A gente convive muitos anos como evangélico, mas nós não conhecemos o nosso Deus. Às vezes temos alguns amuletos da nossa vida, né? Temos alguns amuletos, como dizer que crente tem sorte. Crente não tem sorte. Crente tem Deus. E tudo está sob o controle dele. Ele nunca perdeu o controle de nada. De nada. De nada. Esse é o Deus que eu quero que vocês conheçam. Não esse Deusinho que a gente coloca aí às vezes, poxa, talvez ele vai fazer, talvez não. Se ele quiser, ele faz. Talvez ele pode me ajudar aqui. Talvez ele pode curar aqui. Talvez não. Se ele quiser, ele faz. E se ele não quiser, ele continua sendo Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Deixa eu ver se eu pulei aqui alguma coisa. O profeta também agora responde assim no versículo 28. Responde isso daí, vai. Já lemos, né? Não sabeis, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Você acha que Deus está sentado lá de bobeira no céu? Você acha que Deus não sabe o que você está passando? Você acha que Deus, ali, olha só, não sabeis, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Você acha que ele está dormindo? Ele não dorme. Ele está sempre de olho em você. Sempre. Ele sempre está fazendo alguma coisa por você. Você não, ninguém nessa terra pega Deus de surpresa, ou outro lugar qualquer. Nunca. E muitas das vezes a gente fica preocupado com o que nós estamos passando, né? Situações que nós estamos passando. Eu me lembro que eu não sei qual foi o pastor, ele estava dando um testemunho, dizendo que uma irmã bateu no seu gabinete. E ela estava chorando, muito chorando, ele deixou ela chorar. Quando ela acabou, ela falou, o que a senhora tem? E ela disse, pastor, eu estava vindo para cá, para o gabinete, e a minha vizinha do 10º andar pulou do apartamento dela e se jogou lá embaixo. E o pastor perguntou a ela, mas o que tem isso a ver com a sua vinda aqui? Ele falou, não, é porque eu também estou pensando em fazer a mesma coisa. E ele perguntou, mas por que você quer fazer a mesma coisa? E ela respondeu, é porque eu sou nada. Eu sou um problema. Meu pai, a minha vida toda, disse que eu era um problema. E eu arrumei um namorado, casei, para me livrar disso. E meu marido também dizia para mim que eu era um problema. Eu sou um problema. E aí o pastor perguntou, o que você fez? Divorciei. Separei-me. E aí? Casei de novo. E o pastor também disse que eu era um problema. Aí ela falou, e é por isso que eu quero me matar. Porque eu sou um problema, pastor. Eu sou um problema. Aí ele disse que ele virou para ela e falou assim,
Ô, minha irmã, a senhora não é o que dizem. A senhora não faz o que fizeram. A senhora tem que entender, a senhora é o que Deus quer que a senhora seja. E muitas das vezes nós somos assim. A gente se acha problema. Mas você não é um problema. Você é criatura de Deus. É Ele que te vê. É Ele que sabe quem você é. Deus não fica em apuros. Deus sabe de todas as coisas. Todas, todas, todas. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, gente. Não tem como. Você quer ver? Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso. Ah, quando eu chegar lá, vou pegar meu caderninho e vou começar a perguntar. Não vai nada. Você não vai nada. Céu não é lugar de pergunta. Céu é lugar de respostas. Respostas. Você lembra de Jó? Jó, ele foi golpeado, olha só, na vida financeira, na saúde, no casamento, na amizade e nos filhos. Você lembra de Jó, né? Você já conhece a história de Jó, né? O Jó, ele fez questionamentos a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele fez 16 perguntas questionando a Deus. E fez 34 queixas contra Deus. E como é que Deus respondeu a ele? Quem pode falar? Traz o telefone aqui para Cristiane. Traz do Paulo aqui. Como é que Jó respondeu? Como é que Deus respondeu a Jó? Quem era Jó para fazer essas perguntas a ele, né? Onde Jó estava quando ele criou todas as coisas? Mais ou menos isso, né? Da Angélica. A paz do Senhor, irmãos. Faço das palavras da minha irmã as minhas palavras. Ele respondeu a Jó como ele responde muitas das vezes a gente. Como é que ele responde a gente? Quem pode responder? Jó fez 34 questionamentos e 16 por quê? Por quê? E Deus respondeu como? Dá ali o microfone. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a irmã Valéria, esposa do Anísio. O Senhor respondeu a Jó perguntando para ele exatamente como ele questionou a Deus. Não. Não? Verônica, como é que foi? Dá aqui na frente, por favor. Deus responde a gente assim também. Eu acho que foi onde você estava quando eu estava criando os fundamentos da terra. Não. Aí foi Deus que fez as perguntas para ele. Mas como é que Deus respondeu para ele? Quando Deus resolveu responder? Deus respondeu em silêncio. Falou nada. Tá. Sabe quando a gente pergunta a Deus por quê, 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 e Deus não responde? E você se desespera, você fica doente, você entra em depressão. Como é que você vai entrar em depressão com uma situação dessa? Você conhecendo o teu Deus, se Ele está no controle de todas as coisas, se Ele sabe de todas as coisas, se Ele te enxerga, se Ele te vê, se Ele coloca lá em cima, se Ele coloca aqui embaixo, se Ele leva à sepultura, se Ele tira da sepultura. E muitas das vezes você está aí, chegou aqui com ansiedade, chegou aqui com vontade de morrer, com vontade de desistir, sabendo que teu Deus é dessa forma.
Ele respondeu Jó em silêncio. Aí depois, quando ele quebra o silêncio, que ele faz as 70 perguntas, ele não responde, ele restaura. Ele restaurou Jó. Ele não respondeu, eu vou fazer isso porque eu fiz isso, não. Ele restaurou Jó em todas as coisas. Esse Deus, ele também pode restaurar você em todas as coisas. Entenda isso, o Deus que você serve. É esse Deus que eu quero apresentar para você nessa manhã. Tudo isso. Eu acho que se você colocar isso na sua mente, você vai entender que Deus é poderoso. Você concorda comigo? Que Deus é poderoso? Que Deus tem condições de mudar tudo, de fazer tudo, de trocar tudo, de mudar tudo. Se você não acreditar nisso, meu amigo, aí eu desisto. Aí eu desisto. Deus restaurou, você não vai chegar lá em cima e perguntar, olha, Adão, por que você fez? Não, lá não é lugar de pergunta, lá é lugar de resposta, restauração, vida eterna, vida nova, alegria, felicidade, é isso. Eu quero lá saber por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Eu não tenho nada com isso, eu quero chegar lá, poder chegar lá, se eu conseguir chegar lá e agradecer só ao Senhor. Muito obrigado pelo Deus que o Senhor é na minha vida. Ou você acha que a nossa vida é fácil? Ou você acha que é só você que tem problema? Não. Ué, cadê a Rosiane? Foi do banheiro? Procura a Rosiane aí para mim. Você acha que é só vocês? Não, gente. Todos nós. Então, quando nós entendemos que Deus é poderoso dessa forma aí, que Deus ninguém consegue, não pode esquadrinhar os seus entendimentos, nada, ninguém conhece, nada. Eu vou perguntar lá a Deus por que isso, por que isso, por que isso, por que eu passei isso, porque eu perdi meu filho, por que eu perdi aquilo, porque eu fiz aquilo, porque nada. Ontem eu estava ouvindo um testemunho, eu esqueci o nome da pastora, que Deus falou com ela o seguinte: vou levar seu filho. E ela ficou em êxtase, né? Ficou assustado. E mostrou a roupa que o garoto ia partir e da forma que ele ia partir. Mostrou tudo. Deus mostrou tudo para ela. Estava no banheiro? Na igreja? Evangelizando a irmã. A irmã está desviada? Ah, tá. A irmã é desviada, né? Tem gente desviada na igreja. Ah, tá. E ela falando que Deus mostrou, e ela ficou, 6 meses ela ficou, 6 meses ela ficou relutando, questionando a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ela ficou subindo monte, descia monte, ia para as igrejas, ia para culto onde pega fogo, culto que sacode a cabeça, culto que solta fogo pelas paredes, óleo que desce pelas paredes, esses negócios todos. E ela passou numa igreja e Deus mandou ela entrar numa igreja que tinha acabado a festividade da igreja, o culto tinha acabado, o pessoal estava jantando. Aí ela entrou e o pastor perguntou, pois não? Ela falou, não, que Deus mandou entrar aqui, aí eu queria que o senhor orasse. Ela estava angustiada, aquela coisa toda, o pastor falou assim, deixa só a gente acabar aqui de comer, que a gente vai orar, e acabou de comer, orou, e ela pensando que o pastor ia falar alguma coisa do filho dela, e nada. E aí vinha a irmã entregar alguma coisa para ela, ela achava que Deus ia, mudar aquela situação, e nada. Deus simplesmente falou que ia levar. E ela pega o telefone um dia, liga para o filho dela estava na guarita, que ele era militar, do exército. Está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Aí ele fala assim, mãe, eu preciso ir num lugar, me encontrar com uma menina, a senhora me leva? Olha como é que é Deus, olha o propósito de Deus. E ela falou, eu levo. Aonde é? Ela falou, não, quando a senhora chegar aqui, a senhora vai ver. Mas houve um percalço com ela, uma dificuldade, e ela não demorou. Ele falou, mãe, o Uber já veio, eu vou indo. Aí ela falou, tudo bem. Aí ele foi para um determinado lugar, não vou falar o que ele foi fazer lá, e o Uber parou, era uma mulher, a Uber,
E chegou 2 caras de moto e mandou ele descer. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Aí isso conta já a motorista, dizendo que ele ficou de cabeça baixa. Acho que ele sabia por quê, eu não sei. E quando ele botou o pé fora, que ele saiu, os caras deram 30 tiros nele. Aonde está o propósito de Deus? Deus livrou ela. Porque se fosse ela que tivesse ido, ela também teria morrido, porque ela ia se meter na frente do filho, alguma coisa, que mãe é mãe. Deus deu livramento a ela. E o pastor, quando estava orando por ela, falou que Deus iria dar um livramento a ela. E Deus levou o filho dela. Aí depois Deus restaurou a vida dela, tudo. É tremendo o testemunho dela. Estava vendo, acho que eu mandei até para a Rosiane aí ver isso. Eu vou encerrar aqui, eu só quero falar mais um pouquinho só aqui. O profeta volta ao versículo 29. Vamos lá. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que chegou aqui cansado e não revigorar suas forças no que nós fomos aqui e foi mostrado para você, irmão, eu lamento, eu não sei o que mais pode fazer. Porque você passou a conhecer um Deus de outra forma. Um Deus muito poderoso. Um Deus que tudo está no seu controle e nada foge dele. Nada. Você de repente, aqui você chegou vazio. Você precisa se encher de Deus. Você que não sente mais a presença de Deus, não é porque você está desviado. Não é nada disso não. Às vezes a sua mente, sabe, trancou em situações do dia a dia. Como eu falei aqui, ninguém aqui nunca perguntou aqui como é que foi minha semana, meu dia. Nunca perguntaram, pastor, aí, como é que foi seu dia ontem? Eu acho que ninguém faz isso aqui. Ninguém. E você não sabe o peso que tem isso. Pastor, que o senhor tenha amanhã um dia abençoado em Cristo Jesus. É por isso que toda vez que eu termino as pregações ou fecho um culto aqui, eu digo, Igreja do Senhor, vai ter uma semana abençoada. Faça fazer isso com o irmão. Não é querer saber da vida do irmão. É você, sabe, fortalecer ele, que às vezes ele está fraco. Com uma palavra você fortalece ele. Meu pastor James, que o senhor tenha amanhã uma segunda-feira abençoada em Cristo Jesus. Nem que ela seja atribulada. Mas você faça isso. Então esse é o Deus que eu queria apresentar a você. Eu queria falar o versículo 31, que era um negócio que a gente ia levar, mas não vai dar tempo. Tá bom? Outra oportunidade eu falo. Deus abençoe a igreja. Glória a Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Não, tá muito fraco. Tá muito fraco. Você já acordou? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Quantos vieram adorar o Criador nessa manhã? Diga amém. Vamos colocar de pé. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que com o precioso sangue de Jesus Ele comprou para si homens de todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Então nessa manhã nós vamos declarar que o sangue de Cristo nos comprou e nos purificou. Amém? Vamos louvar? Com palmas e júbilos. Vamos cantar com alegria, com um sorriso nos lábios, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sua
Jesus. Existe um texto na Bíblia, quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos conheciam Jesus, um Jesus que curava enfermos, que até ressuscitava mortos, mas a partir daquele momento, eles conheceram Jesus, que tinha poder e autoridade sobre, que acalmava ventos e tempestades, e acalmava o mar. Então nessa manhã nós vamos declarar que Ele vai nos fazer andar sobre as águas, mas sobre as águas da dificuldade, do desemprego, das lutas, porque o Senhor é poderoso para nos fazer triunfar. Você pode cantar essa canção comigo com todo o seu coração, com toda a sua alma? Porque se o sol se pôr e a noite chegar, Ele é quem nos guia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és. Eu já estou sentindo a presença dEle aqui nessa manhã. Guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Declare isso para Ele, declare: meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Declare o que Ele é para você nessa manhã, igreja. Declare: Tu és. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é o meu dono. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você que está acompanhando pela live, cante conosco também nessa manhã. Declare o sol. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Ele é o nosso abrigo, meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar.
ouvir só a igreja cantando, porque eu estou sentindo uma graça tão grande aqui, uma unção, poder, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. A Bíblia diz que na presença dele até a tristeza ela salta de alegria e de prazer. Vamos declarar nessa manhã: se o mar, isso, cante para o céu nessa manhã, cante para ele. Me traz na praia, ele te faz andar sobre as águas, me faz sobre as águas. Declare o que ele é para você, declare. Tu és o Deus da minha. Ele é o nosso dono. No minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aplaudo o nome dele. Oh, como é bom, como é bom, como é bom. Como é bom louvar a ele. A Bíblia diz que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Quando a gente começa a louvar a Deus, não dá vontade de parar. Essa que é a verdade. Mas nós temos que parar, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Pode assentar. Graças a Deus. Mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical, mais um culto. É assim, irmãos, a vida cristã é assim. É servir ao Senhor, é cultuar a Deus, é estar na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, meditando nela, ouvindo as pregações. A vida cristã é assim, ela é de glória em glória. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Amém? Eu quero convidar os irmãos agora a nós cultuarmos, continuar esse culto, cultuando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, trazendo para o altar do Senhor uma parte de muitas bênçãos que Ele tem nos dado, ofertando ao Senhor, dizimando. Meus irmãos, fiquem bem à vontade para cultuar o Senhor. Você que está aqui, fique à vontade. Vamos adorar o Senhor. Vamos oferecer para o Senhor aquilo que... Oferecer para o Senhor o melhor, o nosso melhor nessa manhã. Aquilo que possamos fazer para Ele, o melhor de nós. E com certeza Deus, Ele vai receber. Olha, irmãos, uma coisa que Deus é fiel. Pode ter certeza disso. Deus, Ele é fiel. E Ele abençoa todos aqueles que assumem o compromisso com Ele. Não só financeiro, mas em todas as áreas das nossas vidas. Dá ao Senhor algo que você nunca deu. E você vai ver que Deus vai fazer por você algo que você nunca imaginou que Ele fizesse. É assim que é o Deus que nós servimos. Ele é maravilhoso. E logo após o William, cadê o William? Vai orar e consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Antes da gente louvar, quero anunciar aqui que hoje o McNasa é feijão mexicano. Se você quiser levar para o almoço, é só chegar ali à esquerda aí, R$12. E à noite também, feijão mexicano, amém? Vai ser uma benção. Feijão mexicano feito pela mãezinha querida irmã Eni, ó, top. Se você não perdia. Vamos louvar? 467, sobre as ondas do mar. Glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando forçado és, contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus,
sustém. Solta o cabo da nau, soltei. Solte o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solte o cabo da nau, soltei. Amém, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, a tua igreja te louvou com os dízimos e as ofertas alçadas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor receba como incenso suave as suas narinas cada oferta alçada, os dízimos para a tua obra, para o trabalho do Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor venha abençoar os teus filhos, venha aumentar os seus celeiros, venha abrir as portas para que eles possam, Senhor, sempre contribuir com amor para a tua obra. E aqueles que não puderam contribuir, Senhor, dá condições para que eles possam fazer o mesmo, participar dessa alegria que é ofertar na tua casa. Ó Pai, dá sabedoria aos administradores para que eles possam administrar com sabedoria os recursos da tua igreja, Senhor. Que seja tudo feito para a honra e glória do teu nome, faça a tua igreja prosperar. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, por gentileza, fique de pé. Só fique sentado se você não puder ficar de pé, por gentileza. Não vou me demorar, como diz o Elton, não vou enfadigar a igreja, vai ser rápido. Essa manhã eu quero conversar com vocês o seguinte tema: quando criamos porcos. Quem cria porco aqui? Tem muita gente, hein? Você não quer levantar a mão, mas tem muita gente que cria porco. E a gente vai ver isso obrigado, na bendita palavra do Senhor, versículo 9. Marcos 5, versículo 9. Projeta aí, por favor. Bota naquela versão que estava de manhã. Diz assim, ó: perguntou-lhe qual é o teu nome, e respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Vai. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Senta-se, igreja. Deus, tu és sabedor e tu conheces o meu coração. Sabes que eu não sou pregador, Deus, mas tu sabes que eu gosto da tua palavra. Então nesta manhã me dá entendimento, Deus, ao meu espírito, para que possa, Senhor, falar com a tua igreja, e a tua igreja receber aquilo que tu tem determinado para ela, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Fica firme aí, tá? Sai não, tá bom? Quero te ouvir. Cidade de Gadara. Você vai ver, você não vai achar em lugar nenhum, em outro livro, outra citação, a não ser livro de Marcos. Foi o único discípulo de Jesus que citou sobre a cidade de Gadara. E aquela cidade ficou conhecida, a cidade de Gadara ficou conhecida como a cidade dos demônios. Mas por que ficou conhecida como a cidade de demônio? Porque ali se encontrava uma legião de demônios. Você não vai ver na Bíblia outro lugar que tenha uma legião de demônios, só em Gadara. É a única citação que tem. E ela ficou conhecida justamente por causa disso. A cidade de Gadara. Ninguém queria fazer negócio
ninguém queria passar por Gadara, porque ficou conhecida como a cidade dos demônios. Em outras oportunidades, quando Jesus expulsava demônio, ele perguntava: qual é o seu nome? E o demônio A dizia: meu nome é A. E quando ele expulsava outro demônio, ele perguntava: qual é o seu nome? E ele dizia: meu nome é B. Em Gadara foi totalmente diferente. Ele perguntou para qual é o seu nome? Eu acredito, pelo meu entendimento muito baixinho, muito curto, os demônios ficaram olhando assim e falou: Jesus, eu acho melhor o senhor me chamar de Legião, porque somos muitos. E se for aqui falar o nome de cada um aqui, vai ficar tarde a beça para sair. Então, o nosso nome é Legião. Legião não é nome de banda de rock, apesar que tem uma, né? Legiões era uma medida, né? Era uma contagem militar romana, há de 2000 anos atrás. Naquela época, legião equivale a 6.000 soldados. Então, no corpo daquele homem havia 6.000 demônios. 6.000 demônios viviam no corpo daquele homem. A maneira que esse homem vivia era de sepulcro em sepulcro. Ele vivia dentro do cemitério, se arranhando, se machucando, gritando. Ele trabalhava para o diabo de dia e de noite. Não era no dia e nem era à noite. Era de dia e de noite. Ele trabalhava de dia 24 horas. E muitas das vezes, para a gente vir adorar o Senhor aqui, é muito difícil, né? Tem muito crente que não quer, acha com dificuldade. E aquele moço trabalhava de dia e de noite. Gadara ficou conhecida por causa desse moço. E isso chegou à cidade santa. Não tinha internet, não tinha telefone, mas chegou aos ouvidos das pessoas na cidade santa. E ninguém queria fazer negócio em Gadara. Porque, vamos passar por Gadara. Não, vamos passar porque ele é a cidade de demônios. Amizade, muito poucas. As pessoas não tinham amizade com aquele povo. Tanto que você vê, é pouco citada, só se foi citado aí. E Gadara tinha um problema muito grande. Um problema, pastor Marcelo, um câncer. Aquele moço ficava ruivando de dia e de noite o tempo todo. E aquele povo percebeu que tinha um problema e precisava ser resolvido. E agora, como vamos resolver esse problema? Pensaram, já sei. Já achamos a solução para esse problema. Vamos acorrentá-lo, porque quando aquele corpo daquele jovem não aguentava mais, acredito eu que os demônios davam tempo. E aquele moço, ele desfalecia. O engraçado é que ele desfalecia não só no cemitério. A Bíblia vai dizer que ele vivia nos sepulcros. Ele arrancava, ou quebrava, ou abria portas e dormia no meio daquele corpos em decomposição, fedendo. Era ali que ele ficava. E o pessoal de Gadara vai, numa situação dessa, que esse moço desfalece, os demônios deixa descansar, ou sei lá como é que é isso. Eu nunca tive demônio, graças a Deus, eu não sei. Eles acorrentaram ele, pegaram, enrolaram ele com corrente, botaram cadeado, pum, fechou. Está resolvido o problema, dizia eles gritando pela cidade. Resolvemos o problema de Gadara. E quando aqueles demônios ativavam a possessão, diz a Bíblia que aquele moço rebentou as correntes. Tem problema na nossa vida que a gente olha e acha que é fácil de resolver. Problemas que a gente pensa, vai ser fácil, é só enrolar com corrente e resolve. E quando você vê no final que não é fácil de ser resolvidos. E aquele pessoal volta de novo a pensar, e agora como é que nós vamos resolver? Tentamos uma vez. Pensaram e falamos, agora já sei. Em vez de corrente, vamos botar guilhões. Se você não sabe, eu vou tentar te explicar aqui. Correntes são elos, né? Corrente todo mundo sabe. E guilhões é a vara.
maciça. 1/4, 3/8, 5/16 de vergalhão. E a Bíblia diz que aquele moço se ausentou de novo, caiu no sono, descansou, e eles foram enrolar aquele moço com vara, dobraram. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Fala, igreja. Ele se soltou, ele quebrou as varas? Não, ele despedaçou as varas. Nem os aguilhões conseguia segurar aquele moço. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente aqui que tentou resolver um problema, não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes, mas várias vezes e não conseguiu. Você sabe qual é o problema que eu estou falando, e é com você. E Deus te trouxe aqui nessa manhã, ou me trouxe aqui nessa manhã, porque não era eu que ia pregar, eu só ia dar o estudo, mas como o pastor se ausentou, teve que viajar, então eu acredito que Deus me trouxe aqui para falar com você. Problemas espirituais não se resolvem com coisas materiais. Problemas espirituais só resolve com a presença de Deus. Você tentou com as suas próprias forças e não conseguiu. Deixa eu dizer algo para você, deixa Deus agora trabalhar nesse problema para você. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, não tome o lugar de Deus. Você não tem força para fazer isso. Como eu falei, problemas espirituais só pode ser resolvido com Deus. Com coisas carnais não se resolve problemas espirituais. Então foi dado o recado, fecha parênteses. Não é com coisas materiais que você vai resolver. Você sabe que Deus está falando com você. Prenderam e aquele moço quebrou todos os aguilhões. Aquele moço trazia um prejuízo muito grande para aquela cidade. Muito grande. Como eu falei, era um câncer. Era algo que ninguém queria passar por Gadara. Agora mudou a posição dos gadarenos. De incomodado para acomodado. Também tem gente aqui dentro hoje que tinha um problema e até então se incomodava com o problema. Estava tentando resolver e não resolveu o seu problema. E agora não há mais incômodo. Se acomodou a isso. Para ele se tornou normal. Ficou fácil. Como diz aquele ditado, se não pode contra ele, junta-se a ele. Então você se juntou a esse problema, você já está achando normal. Para você já se tornou a coisa mais normal de tudo. Era algo que você olhava e você se incomodava, é ruim. São aquelas lutas internas que a gente tenta e não consegue. E a gente acaba se acomodando com isso, acaba, achando que é normal. É como se fosse a mentira virou a verdade. E tem muita gente dentro das nossas igrejas que está assim. Se acomodou com o pecado. Se acomodou com esse problema. Já não tem mais diferença. Já não reluta, já não ora mais. Já desistiu. Desistiu. Se acomodou. Está juntinho com ele. Está levando, está dando, empurrando com a barriga, né? Vou empurrando com a barriga aqui até ver onde vai dar. A gente ora, pede, Senhor, me ajuda nesse problema. E aí Deus vai te dar força, daqui a pouco você está fazendo de novo. A gente busca, a gente vem para a vigília, a gente entrega ao Senhor,
mas estamos sempre na mesma situação. Acomodou-se. O povo de Gadara se acomodou. Já achava que aquilo já era normal. E viveram muitos anos assim, com aquele garoto assim. As crianças brincando no meio da rua e aquele demônio fazendo com que aquele jovem, aquele miserável jovem, ruivasse, se machucasse, pegava a pedra, ele não lançava nos outros, ele mesmo pegava as pedras e se cortava, se arranhava. As pessoas olhavam e falavam: isso é demônio, ele não é doido, isso é demônio. O povo de Gadara se acostumou com aquilo. É que nem uma certa vez eu tinha um amigo, modo de se dizer, que amigo eu tenho muito pouquinho, mas eu conheci um rapaz que ele tinha mau hálito. Eu não sei se você já alguém falou aqui com pessoas que têm mau hálito. E a pessoa que tem mau hálito, muitas das vezes ela nem sabe que tem, porque já acostumou-se com o cheiro. E quando a pessoa chega para você falar com você, você não está acostumado com aquilo, você sente. Então quem está fora sente o cheiro, mas quem está dentro já acostumou. E você já acostumou com esse problema. Você já acostumou com esse pecado. Porque as pessoas pensam que pecado aqui é só trair mulher, é roubar, é matar. Não. São pequenas coisas na nossa vida que a gente está em pecado, como mentir. Isso é um pecado. E pode te levar para o inferno. E eu vou citar esse tipo de pecado porque a gente ora. Eu era uma pessoa que eu falava, de 10 eu falava 13 mentiras. E eu trabalho numa situação tão difícil da minha vida porque eu não tenho um patrão, mas eu tenho que dar satisfação onde eu estou. E isso me causava um mal muito grande, porque às vezes eu tinha que mentir. Me perguntava: James, está onde? Eu tinha que estar num lugar e eu estava em outro. E aí quando me perguntava, meu Deus, e agora? Eu crente, tá? Eu tinha que mentir. Estou no lugar tal, mas eu estava fazendo um vídeo, para depois fazer o outro serviço. E aí eu arrumei uma estratégia. O diabo é sujo, né? Aí agora quando eles me ligam e falam: James, está onde? Eu falo: você quer que eu esteja onde? É isso que eu falo. Então são situações da nossa vida que a gente já não sente mais o cheiro. Mas quem está fora, sente, percebe. É que nem a mulher que coloca perfume, né? Tem mulher que coloca perfume aqui na igreja que ela coloca o perfume e parece que ela não coloca, parece que ela bebe. E ela ainda olha assim e fala, deve falar, né? Para o seu marido fala assim: mas esse perfume está tão fraco. 10 metros de distância a gente sente o cheiro. Mas para ela já não faz mais efeito, porque acostumou. E muitas das vezes nós acostumamos com os nossos problemas. E Deus não quer isso, que você se acostume com os seus problemas. Deus também me trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Ele pode mudar qualquer situação na sua vida, mesmo que você não se acostume mais com os seus problemas. E você também sabe o que Deus está falando com você e por que Ele está falando isso. Os gadarenos se acostumaram. Eles mudaram a condição de incomodado para acomodado. Abraçaram o velho ditado: se não posso contra eles, é o que muitas de nós aqui que estamos aqui hoje estamos fazendo. É uma mentirinha aqui, é um negocinho ali, é um pornozinho aqui que eu vejo. Muito rápido, muito fácil. É só para excitar, sabe? Só para dar um levante. Tome cuidado com essas coisas, porque você acaba acomodado com isso. O que era errado passou a ser certo para você. Na verdade, não é isso. E os gadarenos começaram a conviver com aquilo, tornou coisa fácil. Esta pessoa que estava tendo de resolver os problemas da vida,
entra aqui hoje em busca de uma resposta. É para você. Você que aqui entrou hoje para resolver esse problema, que você acomodou-se com ele, não te incomoda mais. Tem uma resposta de Deus para você. Ele veio aqui, ele está aqui nesta manhã simplesmente para te ajudar a resolver esse problema. Você só precisa crer que ele pode fazer isso. De manhã nós estudamos aqui a majestade do nosso Deus, tão grandioso como é o nosso Deus. Se você crê nisso, deixa Deus fazer. Não impeça mais Deus de fazer isso, não. Porque muitas das vezes você coloca na mão de Deus, vem aqui no altar e retira. Muitas das vezes você pede ao Senhor para te ajudar, e quando Ele manda ajuda, você não quer. É como um ditado, tinha um crente que pegou o seu barco e foi pescar, e o barco afundou, e ele ficou à deriva, e ele orando, pedindo ajuda, queria que Deus ajudasse a ele, que Deus pegasse ele pela mão e tirasse ele daquele lugar, e ele orando, aí veio o helicóptero para salvar ele, falou, não, pode deixar que Deus vai me ajudar. Aí veio outro barco para ajudar, ele falou, não, é Deus que vai me ajudar, Deus mandou ajuda, mas ele queria ver Deus, ele queria que Deus o tirasse de lá, e Deus já te enviou várias vezes ajuda para você resolver esse problema, e você não resolve, e nessa manhã ele está aqui para te dizer isso, deixa eu fazer o que tem que ser feito, para de atrapalhar o meu serviço. Você também sabe que Deus está falando, é com você. Eles se acomodaram, eles deixaram, e você também se acomodou, e você está dizendo no seu coração, você saiu da sua casa dizendo isso, hoje é minha última tentativa, é hoje. Por isso que Deus veio aqui te responder. É hoje que Ele vai mudar o seu problema. Amém? Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí. A maioria dos nossos problemas que a gente não consegue resolver é por culpa nossa mesmo. Somos nós. Porque a gente tenta resolver com as nossas próprias forças. O que queremos fazer do nosso jeito? Da mesma forma que a gente quer, que a gente acha? Fazer da maneira que a gente pensa que é? E é por isso que a gente fica em situações difíceis da nossa vida. Aqueles moços tentaram envelopar, prender, mas não deu certo. Não deu certo. E a gente precisa entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. É Ele que pode mudar tudo na nossa vida. A gente tem que parar de achar que a gente é o cara, que a gente pode. Eu não quero que ninguém fique sabendo na igreja o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, porque o pastor pode chegar no púlpito e falar, não, que pastor que é esse que fala no púlpito? Do que você está passando, do que você está precisando? Que Deus é esse que vai te trazer aqui, te envergonhar? Vai falar, olha, você está fazendo isso, duvido. Ele pode sim mandar alguém falar com você, mas não pede orelha, na sua casa, no seu trabalho, aonde for, mas te envergonhar não. Aonde que Deus vai chegar para mim aqui e falar, James, sai daí que você está em pecado, você traiu a tua esposa, no meio da igreja? Não vai. Ele vai falar com alguém, pastor Aldemir, pastor Marcelo, pastor Elcio, avisa meu servo para ele descer do púlpito, ele está em pecado. Bem, esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu conheço.
como tinha tanto demônio naquele jovem? E por que que aquele demônio estava na cidade de Gadareno? E eu me questionei a isso, comecei a perguntar a mim mesmo. Só lá que estava 6.000 demônios no corpo daquele jovem. Por quê? Eu entendo o seguinte, que Deus quando quer trabalhar, ou o diabo quer trabalhar, eles precisam de brecha. Acabei de falar aqui para você dar brecha a Deus para ele resolver teu problema, então dá brecha a Deus. E o diabo é da mesma forma. Ele para trabalhar, ele também precisa de brecha. E muitas das vezes nós damos brecha para isso. Nós damos brecha para isso. Então brecha para mim é porta. Vocês quando entraram aqui, vocês chegaram na igreja, vocês entraram por onde? Me responde, igreja. Pela porta, né? E vocês vão sair por onde? Pela mesma porta, pelo mesmo lugar que vocês entraram. Vocês não têm que entrar pela porta, pular janelas, entrar pela parede, não vai. Então Deus precisa de brecha, precisa de porta para trabalhar. E aí eu fico perguntando, mas por que tanto demônio naquela cidade? Aí você sabe o que eu entendi? Porque era a única cidade que criava porcos. Acorda ele aí, acorda ele, acorda ele. Ó, tá babando, cara. Tá babando. Tá babando. Tá cansado, né? Então deita aí, vai, continua dormindo. Porque criava porcos. Mas pastor, tem problema criar porcos? Não, aqui na Rio das Ostras não tem, no Rio de Janeiro não tem, Estados Unidos não tem, no continente não tem, no lugar do mundo não tem, mas na Terra Santa é proibido. Terra Santa não se cria porcos. Mas pastor, por que não se cria porcos? Porque está escrito na palavra de Deus, o próprio Deus falou. O próprio Deus falou. E criavam porcos na Terra Santa, em Israel, em Gadara. Em todo lugar se cria porcos. Eu adoro comer costelinha de porco, meu Deus do céu. Depois que eu comecei a pegar isso, eu já estou pensando 2 vezes. Mas por que não se pode criar porco? E por que o porco é imundo, como diz a palavra de Deus? É porque come excremento? É porque come lavagem? Não. Não é por causa disso que Deus disse que o porco é imundo. O porco é imundo da forma que ele anda. Você já viu como é que o porco anda? O porco não tem pescoço, ele parece que tem um tronco, uma árvore aqui, ó. Ele só faz isso, ó, ele só olha para baixo. Ele nunca olha para o alto. Imundície para Deus é o crente que só anda olhando para baixo. Ele só vê as coisas terrenas. Ele só vê o carro dele, ele só vê a casa dele, ele só vê a conta bancária dele, ele só vê isso. Imundície para Deus é isso. É o crente que anda olhando para baixo, nunca olha para o alto. Até quando está em momento difícil, ele só olha para baixo, esperando que as coisas aconteçam com a própria força do seu braço. Isso é imundície para Deus. E não só isso. Deus disse que o porco é imundo, porque todo animal que tem a sua unha fendida e não rumina, esse é imundo para Deus. Unha fendida, pata fendida. Tem crente que dentro da igreja é luz e lá fora é trevas. Tem crente dentro da igreja que é joio, e lá fora, mas qual é o contrário? O joio e a... Fala, igreja. Não, trigo não. Eu anotei aqui, deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Unha fendida. Vamos lá. Imundície para Deus é o crente que é luz da igreja, trevas lá fora.
É o crente que é joio dentro da igreja aí? É trigo na igreja e joio? Desculpa. Lá fora. Isso é imundície para Deus. Unha fendida. A Bíblia diz que porco é imundo para Deus porque tem unha fendida e não rumina. Bate no seu peito aí, por favor. E diz comigo. Bate no peito. Bate no peito, por favor. Eu sou terra santa, território do soberano, morada do divino. Isso, não esquece, vamos lá, terra santa, território do soberano, morada do divino. Por que não podemos criar porco na terra santa? Porque o porco é imundo. Não só isso. Deus não vê como nós vemos. Porque você fala, Deus não está vendo o porco por causa que ele come lavagem ou excremento. Não está vendo. Deus vê diferente. Quando o profeta foi na casa de Jessé, ungir Davi, o que ele viu? Passou o primeiro irmão de Davi, ele falou, esse aí é o rei. Eita, se nós olharmos assim, a gente estava lascado. Deus não vê o porco imundo porque come excremento, não. Não é isso. É muito mais do que isso. É muito mais. De novo, eu sou, já esqueceram, terra santa. Do divino. E por que a gente tem tanto chiqueiro dentro de nós? Explica isso. A gente não cria porco? Por quê? Me diz aí. E aí, de repente, você está falando no seu banco aí, eu não crio porco, você é o que mais cria. Arruma contenda dentro da igreja. Vive de mentira. Isso é criar porcos. É alimentar. Meu cunhado criava porco, meu cunhado tomava conta de um sítio. Ali, onde é a Reduc, aqui em Caxias, Pilar. E uma certa vez nós fomos lá e ele quebra um porco diferente, aquele porco preto, bicho, dente para fora. Aquilo mordia. Porco mordia aquele porco. Aí ele me levou lá, eu fui lá ver. Ele tinha uns 3 porcos. Não, 4 porcos. Eu acho que era que eles chamam barrão, né? Um macho e 3 fêmeas. Aí olhando aquele bicho, eu nunca vi um animal tão feliz como aquele. Fedia aquilo, mas ele era, porque ele vinha, rolava na lama, vinha comendo o que estava lá, o outro ia defecando, ele ia comendo o que estava junto. E era assim que ele vivia. Passou-se algum tempo depois, a gente voltou lá de novo. E aí eu fui lá ver os porcos. Eu fui ver aqueles porcos, os porcos multiplicou. O porco, sabe, cresceu demais. Demais. Eu olhei aquilo, eu falei. Aí tinha uma porca deitada, com uma porção de leitãozinho, eu acho que tinha mais de 16 leitão aquele negócio. E eles brincando na lama, alegres, se divertindo, um empurrava o outro, caía, comia lavagem, comia tudo. E aí eu aprendi algo, que porco, ele não dá luz. Não dá luz, porco não dá luz. Porco não dá cria.
não dá cria também. Porco é uma praga, eu botei aqui, ó. Porque ele se multiplica muito rápido. E a gente está criando porcos na nossa vida com as nossas atitudes errôneas. Isso é criar porco. Agora diz que você não cria porco. Eu tenho que olhar para mim dentro de mim que eu crio porco quase todos os dias. Diz para mim que você não cria porco agora. Bate no peito aí e fala, eu não crio. Não só cria como alimenta. Porco não dá cria, porco não dá luz, porco dá ninhada. Aquilo se multiplicou de uma tal forma tão grande quando eu cheguei lá de novo, que tinha muito porco, não dava nem para contar, 4 porcos só. Se multiplica muito rápido, vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E só precisa jogar na lama e excremento. É o que a gente faz para alimentar os nossos porcos. A gente só joga lama e ele se cria. Bate no peito aí de novo. Bate no peito, igreja, e diz comigo: sou terra santa, território do sagrado, morada do Altíssimo. E por que a gente cria tanto porcos? Se você é tudo isso. A gente constrói chiqueiro para jogar as lamas da nossa traição, das nossas imundícies, da nossa falta de misericórdia. Olha só. A gente joga excremento da nossa fofoca. Diz que você não cria porco agora. Ah, pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, eu também crio. Eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé, igreja. A gente cria ou não cria porco? A gente cria ou não cria porco? A Bíblia vai nos dizer que Jesus ficou sabendo daquele moço. E foi à cidade de Gadareno. Quando Jesus botou o pé naquela terra, aquele demônio correu para ele. Chegou a autoridade maior que estava naquela cidade. Ei, está me ouvindo? Preste atenção que eu vou falar para você. Quando Jesus botou o pé naquela terra, aquele demônio saiu, aquele jovem saiu endemoniado, e eles perceberam que chegou a autoridade maior do que estava naquela terra. E eles pedem misericórdia ao Senhor. Pé é autoridade. E nessa manhã Jesus me trouxe, eu te trouxe aqui, para dizer que Ele quer acabar com esse chiqueiro que tem dentro de nós. Ele está te dando autoridade a você, para que você possa mudar tudo isso, desfazer da lama, do excremento, da lavagem e ser uma nova pessoa. Sabe por que os gadarenos cuidavam de porcos? Se você for ver a distância que tem, é a última cidade de Israel, para a Síria, é 200 quilômetros. É por isso que eles criavam porcos. Que na cidade ninguém come carne de porco, na cidade de Israel. E eles criavam justamente por causa disso, porque estavam perto do mundo. Olha o que Jesus está dizendo para você: saia daí, saia do mundo, saia de perto do mundo e vem para a luz, vem para perto da cidade santa, que você não vai mais criar porcos e nem alimentar porcos. Venha para a cidade santa, saia de perto do mundo, saia daí, deixa de fazer isso que você está fazendo e volte para a cidade santa. É por isso que eles criavam porcos. E aí eu perguntei para vocês o que? Vocês entraram por onde?
Se vocês entrarem pela porta, vocês vão ter que sair pela porta. E eles disseram, Jesus falou para eles, saia. Ele falou, Jesus, não tira a gente do país não. Não manda a gente embora do país não. Deixa a gente entrar, sair por onde a gente entrou. E eles entraram nos porcos, quer dizer que aqueles demônios entraram pelos porcos e vão ter que sair pelos porcos. O que eu quero dizer? O que Deus quer dizer para você? Tudo aquilo que lançaram contra você, que veio para você, vai ter que voltar para o mesmo lugar. Tudo aquilo que falaram mal de você, vai voltar para o mesmo lugar. Tudo aquilo que lançaram contra você, entraram por um lugar, vai ter que voltar para o mesmo lugar. Só isso. A gente cria porcos ou não cria? A gente cria porcos. E a Bíblia vai dizer que aqueles porqueiros ficaram sabendo daquilo e voltaram, espalhando para toda a multidão. E dizendo, Jesus, beleza, você resolveu o problema da cidade de Gadareno. Beleza, muito obrigado. Mas nos arrumou outro problema. E a gente não quer o Senhor aqui. Aprenda uma coisa. Isso é forte, tá? Aonde tem Jesus, não tem porco. E aonde tem porco, Jesus não está. Não tem Jesus. Medita nisso. Para de criar porco. Para de ficar alimentando esse chiqueiro que a gente tem dentro de nós. A gente, antes de ser crente, era uma pessoa. Se tornou crente e ficamos pior. Ficamos pior do que a gente era. Eu preciso mudar. Eu perdi muita coisa da minha vida. Eu perdi a misericórdia que eu tinha pelas pessoas. Eu não olho mais as pessoas como eu olhava. Você quer ver algo que eu vi interessante aqui? Eu acho que foi no aniversário do pastor Ademir. Eu perdi isso. Tinha um moço deitado aqui, ó, atrás dessa parede aqui, nessa mobiliária aqui, ó, deitado ali com um cachorrinho. Eu não podia ver isso. Eu parava, sentava e ficava conversando com aquele moço. E eu fui lá, peguei a sopa que estavam dando lá, o caldo que estavam dando lá, levei para ele. Acordei ele, chamei, falei, moça, aqui ó, come aqui. Voltei, vim aqui, peguei o refrigerante, dei a ele. Eu não estou querendo aqui me aparecer para ninguém não. Eu estou dizendo que eu perdi isso. Eu era muito melhor do que eu sou hoje. É por causa dos porcos que eu criei. É por causa do chiqueiro que eu tenho dentro de mim, que me fez ser assim. E aí ele falou, poxa, e o meu cachorrinho? Eu fui lá de novo, a Cristina estava até dando, você já pegou, pastor? Eu falei, não, mas não é para mim não. Peguei lá mais um pouco e levei, ele deu para o cachorrinho que ele estava lá. Engraçado que quando acabou o aniversário aqui do pastor Ademir, ele já não estava mais lá, gente. Será que isso não é Deus querendo fazer com que a gente volte o que nós éramos? Acaba esse chiqueiro dentro de nós? Eu não estou falando só você não, estou falando eu. E você ainda está remoendo aí dizendo que não, eu não crio, o porco cria. E você é o pior que tem. Oh meu Deus! Cria. E Jesus veio nessa manhã aqui justamente para acabar com isso. E a Bíblia diz que aqueles porqueiros chegaram e falaram, olha, muito bem, valeu, mas a gente não quer o Senhor aqui não. Tem muita gente que entrou aqui de um jeito, vai sair do mesmo jeito, porque quer continuar criando porcos. Não querem Jesus. Jesus olhou para eles e falou, tudo bem. Virou-se. E aquele moço disse, ei, deixa eu ir com o Senhor. Olha que coisa linda. Deixa eu ir com o Senhor. Jesus falou, não. Aí fica difícil da gente entender, né? Vem a mim do jeito que tiver, que eu jamais lançarei fora. E Jesus falou, não, Senhor, comigo não. Fique aí. Vai para os seus parentes e diga que o Senhor fez por você. Tem milagre que é nosso. É só nosso.
A gente não tem que dividir. O milagre não é só seu. E a gente acha que é só nosso. Mas não, Jesus falou, não adianta você ir comigo, vai dizer o quê? Ah, eu era um ex-demoniado, mas ninguém vai me conhecer. Aí não. Na tua cidade as pessoas sabem que você era endemoniado. E você sabe o que Deus fez por você. Faça isso. A gente quer ir lá, não sei para onde, tanta gente aqui precisando. Tanto. Nosso parente precisa. E a Bíblia diz que aquele moço, acho que foi o maior evangelista que já teve naquele lugar, pregou para toda aquela cidade. Quer deixar de criar porcos? Se afaste do mundo. Vem para Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Feche seus olhos. Deus, nos ajuda a ser uma pessoa melhor, Senhor. Hoje nós estamos criando porcos, alimentando porcos dentro de nós. Estamos perdendo a tua identidade, Senhor. Já não somos mais vistos como aquele crente, como a criatura, como filho de Deus. É tanto crente fazendo tanta coisa, Senhor, errada, criando e alimentando porcos, e eles se multiplicam muito rápido, Senhor, muito rápido. Nos ajuda, Senhor, a ser uma ótima pessoa, uma melhor pessoa. Uma pessoa melhor, Senhor. Nos leva em paz, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. E quando chegarmos em casa, encontramos melhor do que nós deixamos. Porque Tu és o Deus protetor e guardador. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo, todo aquele que vai deixar de criar porcos possa dizer: Amém. Vai em paz, igreja do Senhor, e tenha um domingo abençoado.